Olá pessoal, meu nome é Everton e estou aqui hoje para mostrar a vocês como consumir dados de um arquivo JSON, tá? Eu vou criar aqui inicialmente chamado dados.json e dentro dele eu vou criar um objeto, né? Esse objeto vai ter um atributo chamado usuários, onde a gente vai colocar os nossos usuários, né? Basicamente vai ser um array de usuários e cada posição desse array vai conter um objeto e esse objeto vai ser os dados de um usuário. Para simplificar aqui, eu só vou colocar nome e idade, tá? Um nome aqui, José, com idade, tá bom, de tipo 22 anos. Vou colocar só como número e eu vou criar outros usuários aqui, né? Vou criar mais alguns. José, João, 18, colocar Ana com 25 e Maria com 23. Pronto. Aqui é os nossos dados, vai depender dos dados que vocês tenham, né, aí para utilizar, mas aqui como nosso exemplo eu estou utilizando esses aqui. Agora eu vou criar um HTML simples, tá? Um index.html. Estrutura padrão aqui de um HTML normal e dentro do meu body aqui eu vou criar uma div. Essa div eu vou querer depois colocar várias LIs aqui dentro, cada LI contendo o nome e a idade dos meus usuários, que está lá naquele meu arquivo dados, tá? Então vou colocar aqui um ID chamado usuários. Aí vou criar um script aqui para a gente consumir esse nosso dado que a gente necessita, né? Então, primeira coisa, eu vou selecionar essa minha div aqui. Vou selecionar ela usando... Vou selecionar ela, colocando aqui let, o nome dela. Então, vou para div usuários. No caso, vai ser a div que contém todos os usuários. Eu posso colocar um document.querySelection aqui e passar o ID que eu quero, ou seja, usuários. Após isso, eu vou dar um fetch, e aí eu vou pegar os dados, né? Tanto para uma URL, quando você for consumir a API, você pode usar esse mesmo método, mas nesse nosso caso a gente está pegando um arquivo ali. Então vou passar o nome do meu arquivo, dados.json, tá? E assim que ele terminar, ou seja, que ele estiver completo, eu vou usar o ponto .ten. O .ten ele vai ser executado quando for retornado alguma coisa para mim. Então, quando eu tiver a minha response, tá? E essa minha response, ela vai gerar para mim o dado, né, que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui um response.json, porque a resposta eu quero que seja convertido em JSON. Tá? Depois disso, depois que for convertido, então ponto .tem novamente, eu vou ter os meus usuários, né? Porque esse meu dado aqui é usuários que eu tenho. Então posso colocar aqui, eu vou ter meus usuários depois que eu converter isso aqui para JSON. Aqui eu vou agora simplesmente dar um log nos meus usuários. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Eu abri aqui um navegador nesse arquivo aqui. E vamos lá. Eu vim aqui no inspecionar console e apareceu que aqui está um objeto, né, com usuários aqui, ó. O nome João, José, Ana, Maria, tudo aqui. Então se eu atualizar novamente, ele está aparecendo aqui o meu objeto, né, que é o usuários e os meus dados, os dados que eu preciso. Everton, e como é que eu pego esses dados aqui e levo para dentro da minha div usuários? Antes da gente fazer isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Cliquem também em gostei e comentem aqui qual sua maior dificuldade em JavaScript. Mas voltando agora, eu quero pegar cada nome e a idade dos meus usuários aqui e colocar dentro dessa minha div. Eu posso pegar essa div aqui que a gente já tem selecionado, né? Que é a div usuários. Então vou colocar ela aqui, ó, div usuários, e aí eu vou colocar dentro do meu HTML, então inner HTML. Para isso eu vou utilizar um mais e um igual aqui, porque eu quero incrementar eles, né? Everton, mas se você fazer desse jeito aqui, colocar um exemplo, usuários,
ele simplesmente vai dizer que é um objeto, né? Então, o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer para acessar esse dado aqui? Lembramos, gente, que esse dados de usuários aqui é tudo que está sendo retornado. Ou seja, não é o usuário em si, é sim o objeto, e aí ele tem uma propriedade chamada usuários. Então, se eu vim aqui e colocar usuários, apenas ele vai me retornar o objeto que tem o atributo usuários. Para isso, a gente pode mudar isso aqui no lugar de usuários, a gente pode colocar dados, por exemplo, e aí sim, esses são todos os dados. Então, dentro de dados, eu vou ter um atributo chamado usuários, né? Então, venho aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um log aqui, dados.usuários. E agora eu tenho o meu array certinho. A partir do momento que eu tenho um dado de um array, eu posso utilizar a propriedade map, né? Uma função map. Então eu vou botar aqui, ó, dados.usuários e vou utilizar o map. Se vocês tiverem dúvidas de como utilizar o map, pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicativo apenas de como utilizar o map. E se esse vídeo já tiver sido realizado, eu coloco aqui no card para vocês depois darem uma olhada. No parâmetro map, basicamente eu vou pegar esses dados aqui do meu array e eu preciso dar um nome a cada elemento. Ou seja, cada elemento do meu array vai se chamar usuário, tá? Em singular, porque vai ser um único usuário. Então, eu tenho uma função aqui e eu posso agora colocar um log de usuário. Quando eu faço isso, ele me retorna separadamente. Já que ele me retorna separadamente, eu posso selecionar essa minha div aqui, ó, de usuários, que a gente tinha selecionado ela anteriormente. Então, div usuários, posso acessar a propriedade inner.html e colocar um conteúdo dentro dele. Quando eu coloco mais em igual, quer dizer que eu vou pegar o conteúdo que já tem dentro dele e adicionar um novo elemento. Por quê? O map, ele percorre todos os elementos do array. Então, a partir do momento que eu inseri o primeiro elemento, ele vai para o segundo e aí insere o segundo também novamente. E aí eu posso colocar aqui, ó, usuário.nome. Se eu salvar aqui, ó, ele vai ficar um ao lado do outro aqui, tudo junto, mas não é isso que eu quero. Então, eu posso simplesmente colocar eles dentro de um li. Eu coloco duas classes aqui e eu coloco li. Aqui eu vou fechar a minha li também. E aqui eu posso colocar cifrão, abre e fecho chaves. E coloco usuário.nome. Note que agora ele vai ficar um abaixo do outro porque a gente está pegando os dados aqui do usuário, né? E colocando eles dentro da li, dessa forma. Eu também posso colocar aqui um traço, por exemplo, e colocar a propriedade de idade, né? Então, usuário.idade. E no nosso HTML vai ficar assim, ó. O meu nome do meu usuário, um tracinho e a idade dele, né? Eu posso colocar até aqui, ó. Anos. João, 22 anos. José, 18 e assim por diante, né? Eu troquei aqui, é José 22 e João 18, Ana 25, Maria 23. E assim eu posso incrementar dentro do meu map o que eu precisar. Isso serve também para produtos, ou seja, se você tem vários produtos, você faz um JSON aqui com todos os seus produtos e consegue incrementar eles para tornar uma página mais dinâmica com vários dados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!